basicamente, a aula passada, a gente viu o processo de condução, né? A gente cita um sistema físico. Esse sistema físico é ômico, né? Que a gente diz, né? Que obedece à lei de Ohm. Vai ter uma resistividade, né? E essa resistividade, ela é uma constante, certo? E com isso, com resistividades, né? A gente definiu também a condutividade, certo? Bom, a gente definiu a condutividade e verificou que a densidade de corrente é igual a condutividade vezes o campo elétrico ali. Então, se eu tenho dimensões, se eu medir dimensões, propriedade de dimensões do meu material, eu consigo determinar a condutividade, né? Então, aqui falamos para alguns metais a condutividade, né? Classificamos os materiais como condutores, que têm uma facilidade ou uma mobilidade boa de elétrons, né? Geralmente os metais. Isolantes, né? São materiais com difícil mobilidade eletrônica, geralmente ligações covalentes, tá? Iônicas também. E materiais semicondutores, que estão intermediários entre os condutores e isolantes, né? Geralmente são materiais com ligações covalentes, mas é possível também encontrar semicondutores com ligações iônicas, tá? Existem dois tipos de semicondutores, né? Os extrínsecos, a gente pode ter ligações iônicas, tá? Aqui a ordem de grandeza da condutividade, por exemplo, dos condutores, né, dos metais, 10 a sétima, semicondutores de 10 a sexta a 10 a menos 4, e o isolante em torno de 10 a menos 10 a 10 a menos 20, ohms vezes metro a menos 1. Eu tenho a condução eletrônica, que são elétrons, e as iônicas são íons, né? Eu posso dissolver um sal, eu vou ter uma solução iônica, só aplicar um campo elétrico, o Cl vai dissociar do Na, onde o Cl vai mover na direção do campo, e o Na na direção contrária, tá? A direção do Cl. Bom, do ponto de vista de estrutura de bandas, ou seja, o que é isso? Se eu tenho elétrons, ou melhor, átomos, ele tem configurações eletrônicas, e os elétrons, eles assumem estados de energia, né? Aquela energia obedecendo à distribuição de Linus Pauling. Então, se eu pego um átomo e coloco em distância de outros átomos, né? O que acontece? Eu vou ter níveis discretos de energia, e esses níveis discretos representam o quê? As energias dos orbitais, né? E da energia do orbital, né? E também do nível de energia característico mesmo de cada átomo. Ao passo que, se eu aproximar os átomos, eu vou ter o quê? Uma reorganização desses níveis de energias, de modo que eu vou começar a formar bandas de energia. Ou seja, eu vou ter vários níveis e subníveis de energias tentando se acomodar em um espaço muito pequeno, de modo que vai haver uma certa sobreposição ou uma acomodação desses íons, né? Desses níveis, melhor dizendo. Aqui, ó, então, por exemplo, o nível 1s1, se você aproximar o átomo, ele vai sobrepondo, né? Níveis de energia, formando as bandas, tá? Eu posso ter vários tipos de bandas de energia, né? Então, aqui, mais uma vez, os subníveis, certo? Eu tenho aqui os subníveis, ao passo que eu aproximo os átomos, os níveis e subníveis começam a se preencher. Então, aqui é um nível mais interno, né? Ele está completamente cheio. Então, eu coloquei 3 raios diferentes para a gente fazer uma análise. Então, por exemplo, se o material está em R2, ou seja, a distância entre os átomos equivale a R2. O que acontece aqui? Eu vou ter um nível de energia cheio, está completamente cheio de elétron, outro cheio aqui, né? E um outro nível vazio, certo? O que seria esse nível vazio? Por exemplo, imagina o hidrogênio. O hidrogênio ele tem um elétron, né? No nível 1s1, né? O outro nível 1s1, ele está vazio, não tem nada ali. É possível que esse elétron receba energia e vá para esse outro nível S1, ou para o nível 2S1 ou 2S2. Então, esse aqui é o nível vazio, né? Então, para que haja condução, esse elétron ele tem que se promover de um nível cheio para um nível vazio. Ou seja, ele está recebendo energia. Ou seja, aumenta a energia dele, ou seja, ele pega essa energia que ele recebeu, representa o quê? É a energia de condução do meu elétron. Comumente, essas bandas cheias a gente chama de banda de valência, certo? E a vazia a gente chama de banda de condução. Basicamente isso. O B que eu designar a banda. Tá? Então, se eu aproximar mais os átomos, eu vou ter aqui níveis cheios e um espaçamento, um gap, né? A diferença entre o nível cheio e vazio é menor do que esse aqui no R2. No R2 é bem grande, a gente pode falar que é um isolante. É mais difícil o elétron sair dessa banda de valência para a banda de condução. Então, se é muito difícil, a gente pode falar que é um isolante. Se a distância entre a banda de valência e a condução é pequena, a gente pode falar que é um semicondutor. Tá?
A gente depois vai falar a ordem de grandeza da energia que tem que ter aqui, para ser o semicondutor isolante ou condutor. Agora, se eu aproximar mais, aqui, tá? O exemplo aqui tem níveis cheios, e o nível cheio, ele vai até aqui, ó, e eu vou ter um nível vazio aqui, ó. Ou seja, o elétron sai desses níveis de energia muito facilmente aqui, ó, porque não há diferença entre a banda de valência e a banda de condução. Se não há diferença, qualquer energia mínima que eu forneça ao elétron, ele vai para a banda de valência, ou para a banda de condução, desculpa, ou seja, ele tem a capacidade de promover a condução elétrica, tá? Então, aqui nós estamos vendo que energia, né, do meu sistema correlacionando com propriedade de condução, ok? O que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai dar prosseguimento nessa ideia, certo? Qual que é o prosseguimento? Deixa eu... Então, a gente pode representar aquelas bandas de energia, como se fosse isso aqui, ó. Certo? Então, vou separá-las. Agora eu quero ver se não vai funcionar, né? Eu posso separá-las aqui? Certo? Então, por exemplo, eu posso ter um nível de energia aqui cheio. Aqui eu vou ter o gap. Certo? Minto, aqui vai ser vazio aqui. Certo? Ou seja, o elétron ele consegue sair. Nossa, gente, isso aqui podia me. Ele consegue vir daqui para cá facilmente. Aqui eu vou ter o gap. Certo? E aqui, vou chamar de vazio. Ou basicamente, vamos mudar aqui. Aqui eu posso falar que aqui é a banda de valência. A banda de valência aqui eu tenho outros níveis de energia aqui, ó. Não tem elétrons, são níveis vazios. Aí eu tenho um gap aqui, que é a diferença. Nossa, gente, tá difícil aqui. Eu tenho uma diferença aqui de energia. E aqui, outra banda. Esse vazio aqui a gente chama de banda de condução, tá? Vou tentar escrever aqui dentro. Banda de condução. Ou seja, o elétron sai dessa banda de valência e vai para a condução facilmente. Aqui tem um gap de energia e aqui outra banda de condução. Ou seja, isso aqui é uma característica de um metal. Por quê? O que é um metal? É o seguinte, o último nível dos elétrons lá, da distribuição eletrônica, esses átomos se interagiram formando as bandas, o último nível aqui ó, consegue atravessar daqui para cá em termos de energia. Ou seja, o material ele consegue conduzir facilmente. Tá? Agora vamos pegar um exemplo de um outro tipo de metal, que também a gente pode representar. Vou tentar fazer assim. Então, aqui eu tenho a banda de valência. E aqui é a banda de condução. Ou seja, a banda de condução que representa a capacidade de conduzir. A banda de valência são os elétrons acomodados ali até o último nível. Olha só, o elétron ele consegue promover aqui também. Então, isso aqui é uma outra característica do material também que conduz, né? Também posso ter um metal assim também. Ou seja, eu posso ter níveis de energia, né? Posso promover da banda de valência para condução muito facilmente. Qual que é a diferença de um isolante? O isolante vai ser assim, ó. Vamos pegar aqui, até de outra cor. O isolante, eu pego aqui. Eu vou tentar desenhar mais um aqui. Um pouquinho, até pra gente. Ó, olha só. Aqui eu vou ter um gap. Ou seja, um espaço. Aqui eu vou ter a banda de valência. E aqui é de condução. Isso aqui é um isolante. Por quê? Porque olha só, pessoal, para o elétron sair dessa banda de valência e vir para a banda de condução, ou seja, receber uma energia que vá para a banda de condução, o gap é muito alto em termos de energia. É muito difícil, certo? Então, a diferença de energia entre a banda de valência e a banda de condução é muito alta. Para o metal, eu tenho a sobreposição da banda de condução com a banda de valência. Olha aqui, ó.
Isso aqui, ó, é uma única banda, ó. Imagina isso aqui como se fosse uma única banda. Sobreposta. A banda de valência é a banda de condução. Ok? É o mesmo caso aqui. Ou seja, para metal, né, eu tenho essa sobreposição. Para o semicondutor, elas são separadas e há uma distância muito grande. Agora, para um semicondutor, o semicondutor é parecido com, ah, com isolante, só que eu tenho um detalhe. Deixa eu tentar aqui diminuir. Deixa eu fazer aqui menor. Isso aqui não vai funcionar, não. Vai ser o seguinte, ó. O semicondutor vai ser assim, quer ver? Isso aqui não diminui, olha. Ah, diminui sim. Acho que diminui mais não. Eu vou deixar desse tamanho aqui. Olha só, a diferença entre a banda de condução e a banda de valência é menor. Não consigo aproximar. Só um minuto, gente. Vamos deixar assim mesmo. Olha só, aqui é a banda de valência e aqui é a banda de condução. Pessoal, olha a diferença do gap aqui, ó. É menor. Ó, o isolante. Então, para o elétron sair do nível de energia da banda de valência, que é o último elétron lá, o nível, sei lá, 3s2, o elétron vai para o 4f não sei quanto, por exemplo, a diferença de energia é grande. Agora, para o semicondutor, para ele promover, para sair de uma banda de valência para condução, é menor. Isso que é o semicondutor. E ainda, tem semicondutores que eu consigo diminuir a diferença ainda. Como? Se eu inserir impurezas, eu vou surgir bandas intermediárias aqui ainda no meu sistema aqui, ó. Ou seja, eu posso colocar um nível de energia quando eu dopo o meu material. Ou um isolante, se eu quiser que ele transforme um semicondutor, eu faço a dopagem que vai aparecer um nível de energia aqui. Tá? A gente vai falar isso mais detalhe mais adiante, ok? Mas basicamente essa é a diferença do semicondutor, do isolante e do condutor em termos de bandas de energia, né? Certo? Pessoal, tranquilo? Pessoal, continuando, o gap do semicondutor aqui, ó, a gente até falou hoje na aula de trabalho, né, e energia, o gap aqui é da ordem de 2 elétron-volts no semicondutor, tá? Ou menor que 2 elétron-volts, ok? Para um condutor, para um isolante, deixa eu ver se eu anotei aqui, acho que eu não anotei, mas o gap é maior, tá? A energia. Eu acho que é maior que eu vou pesquisar depois a gente vê o gap aqui a diferença entre a banda de valência e condução do isolante e do metal não existe, né? Não existe diferença. O elétron pode se promover para a banda de condução e valência de maneira fácil. Por quê? Porque a distância entre a banda de valência e condução não tem diferença, né? Então, qualquer energia que você dá ao elétron, você vai ver condução. O isolante, a energia necessária para fornecer, às vezes, é uma energia muito grande, né? E para o isolante, é muito grande para o semicondutor menor, é intermediária entre isolante e semicondutor, tá? Então, pessoal, olha só, como que seria isso, então? Eu vou fazer uma linha, vou tentar fazer uma linha aqui. Como que seria esse processo? Aqui, ó, eu vou colocar uma linha aqui, como se fosse, aqui, ó, eu tenho um elétron, aqui é a banda de condução, e aqui é de valência. O que acontece no metal? Esse elétron vai vir para cá, ó, facilmente. Ou seja, aqui vai formar uma ausência de elétron, e esse elétron vai vir para cá, né? Aqui é a condução, e aqui é a banda de valência. Bom, no semicondutor, isso aqui, ó, é difícil de acontecer. Então, eu tenho um elétron aqui na banda de valência. Se eu quiser colocar esse isolante para conduzir, eu tenho que transformar ele para cá. Mas eu não consigo, porque aqui a energia, a diferença de energia é grande.
o gap aqui, ó. Então, não vou conseguir ter processo de condução. Então, para o isolante, isso aqui não ocorre. Porque a energia é muito grande, né? Ó, aqui embaixo a valência, aqui em cima a condução. E aqui é o gap, que é a distância entre os dois níveis. Tá? E para um semicondutor? Isso aqui já é mais plausível. Por quê? Porque, olha só, vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que o elétron está aqui na banda de valência. Olha o tamanhozinho do gap. Para ele ir para a banda de condução, a energia é menor. Então, o que acontece? O que acontece? Esse elétron sai daqui e vem ocupar a banda de condução. Ou seja, ele tá com a energia conduzindo. Certo? Por que ele consegue? Porque a energia fornecida é muito pequena. Certo? Então, o semicondutor, eu consigo fazer essa transição. Tá? Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho de mobilidade eletrônica. O que é mobilidade eletrônica? A mobilidade eletrônica, o próprio nome diz, é a capacidade do elétron mover ali nesse material. Como que a gente determina a mobilidade eletrônica? É o seguinte. Aqui a gente falou, então, em termos de níveis de energia, né? Pessoal, qualquer dúvida, vocês me falam aí. Então, vamos falar um pouquinho de mobilidade eletrônica. Mobilidade eletrônica, eu nem vou colocar a definição, que está relacionada com a capacidade do elétron mover, né? Vamos colocar aqui, né? Determina a capacidade do elétron mover no material. O que acontece? O elétron, quando ele está movendo o material, ele vai encontrar várias impurezas. Tá? Então, assim, se eu aplicar um campo elétrico para cá, o elétron vai mover contrário ao campo elétrico. Tá? Então, o elétron vai mover contrário. E acontece que existem aqui impurezas que atrapalham a mobilidade. Ou seja, o elétron, além de interagir com o campo elétrico, ele também está se chocando com átomos, né, do constituinte da matéria. Tá? Ou seja, impurezas atrapalham a mobilidade, o próprio átomo, né? Mas por que cada material tem um tipo de mobilidade? Porque cada um tem uma estrutura, cada um tem uma quantidade de elétron. E a mobilidade também é dependente da temperatura, porque o elétron ele consegue absorver energia térmica, né? Então são vários fatores que influenciam na mobilidade. Bom, é definido como velocidade arraste, que eu vou chamar de VD, é igual a μ vezes o campo elétrico. Claro que a velocidade é um vetor e o campo elétrico é um vetor, mas aqui eu estou olhando somente uma direção, tá? A ideia é que é só a gente entender a expressão. VD é a velocidade de arraste. É dada em metros por segundo mesmo, ou seja, é basicamente a velocidade do elétron dentro do material. Como ele se choca muito, né, a velocidade dele não é uma velocidade surpreendente, tá? Em termos de velocidade. O μ é a mobilidade eletrônica. Tá? A unidade da mobilidade eletrônica é metros por volt vezes segundo. Tá? Porque o campo elétrico é dado volt por metro, né? E é o campo elétrico. O campo elétrico pode ser representado pela diferença de potencial também, né? A unidade do campo elétrico é volt por metro, tá? Ou newton por Coulomb. Tá? Bom,
O que eu vou fazer? Eu vou correlacionar esta equação aqui da mobilidade eletrônica com a equação da densidade corrente. Ok? Como que vai se dar isso? Certo? Então, o que a gente tem aqui? Deixa eu aumentar aqui. J, que é a densidade corrente, é igual a sigma vezes E. Certo? Mas J, como a gente viu na aula passada, é a corrente sobre a área. Vamos considerar somente uma direção, tá? Isso é igual a quê? A condutividade vezes ΔV sobre ΔT. Que ΔV sobre ΔT? ΔV, que é a diferença de potencial sobre ΔX. Definição de campo elétrico, né? A variação do potencial. Só que negativo, né? Mas a gente não vai considerar o negativo aqui, tá? Até poderia, né? Mas eu estou calculando em módulo, tá? Então, vamos colocar aqui o módulo do campo elétrico, para a gente não ter esse problema da... Tá certo? Bom, a gente sabe que a corrente I é igual a o número de elétrons, vamos pegar aqui, ó, imagina aqui, uma seção em que elétrons atravessam essa seção. Então, a corrente I é igual à quantidade de elétrons que atravessa essa seção aqui, né? Dividido pelo tempo, que a corrente é carga por tempo, né? Lembra lá? Ensino médio, corrente é a carga que passa na seção no ΔT. Só que no caso, em vez de carga, eu estou colocando elétron vezes a quantidade de elétrons. Então, no lugar do I, eu vou colocar o quê? N vezes E sobre ΔT. Vezes 1 sobre A é igual ao quê? Desculpa, gente. Eu não vou precisar usar essa definição aqui, ó, de diferença potencial, tá? Então, vou considerar, então, simplesmente só o campo elétrico mesmo. Olha só. Então, assim, ó, o campo elétrico, eu posso reescrever ele, olha só, nós temos que velocidade de arraste é igual a mobilidade vezes campo elétrico. Ou seja, o campo elétrico é igual a velocidade de arraste sobre a mobilidade. Então, vou colocar aqui velocidade de arraste sobre a mobilidade. Tá? Ok? Só que ainda, eu vou falar o seguinte, que a velocidade de arraste é igual a variação da posição no tempo, né? Definição de velocidade, ΔX sobre ΔT. Então, o número de elétrons sobre A sobre ΔT é igual a quê? 1 sobre a mobilidade vezes ΔX sobre ΔT. Eu posso cortar ΔT aqui com ΔT aqui. Certo? O que nós vamos ter? Nós vamos ter que o número de elétrons sobre a área é igual a 1 sobre a mobilidade vezes ΔX. Pessoal, esse ΔX eu vou passar para cá multiplicando. Fator condutividade aqui, né? Olha só, aqui é o campo elétrico. E aqui é a condutividade, que eu tinha esquecido. Então, aqui eu vou colocar a condutividade aqui, ó. Certo? Então, o que acontece? Eu vou passar o ΔX para cá, dividindo. Então, vai ser o quê? O número de elétrons sobre a área vezes ΔX é igual a 1 sobre a mobilidade vezes a condutividade. Pessoal, se eu tenho a área, eu tenho o ΔX aqui, ó. Se eu multiplicar isso aqui me dá o volume. Ou seja, o número de elétrons sobre o volume é igual a 1 sobre a mobilidade vezes a condutividade. Falta de colocar o elétron aqui também, né? Olha só. Então, o que nós podemos fazer, então? Podemos passar a mobilidade para cá. Nós vamos ter que N, E vezes a mobilidade sobre o volume é igual a condutividade. Olha só. N sobre volume, eu posso falar que é a densidade de elétrons. Que eu vou chamar de N1, que é a densidade de elétrons. Ou seja, minha condutividade vai ser igual a quê? A densidade vezes a carga elétrica vezes a mobilidade. Então, eu consigo calcular a condutividade do material conhecendo a densidade
a carga elétrica eu sei, a mobilidade vai depender de cada um dos materiais. Então, a condutividade do material vai depender o quê? Basicamente de quantos elétrons ele tem e a interação entre esses elétrons e as impurezas ou os átomos que estão ali, né? Essa mobilidade também ela é dependente da estrutura, né? Vamos falar um pouquinho de semicondutores. Por que vamos falar de semicondutores? Porque hoje grande parte dos nossos dispositivos, né, tem propriedades semicondutoras. Certo? Beleza. Então vamos falar aqui um pouquinho dos semicondutores. Pessoal, semicondutores, como a gente viu, né, é o material intermediário entre o condutor e os isolantes. A gente pode caracterizar ele de dois tipos. Eu tenho um intrínseco, ok? Ou seja, as propriedades, ele é um material puro. Com sua propriedade condutora. Depende. Com sua condutora dependente, melhor dizendo, de, ou somente de sua estrutura eletrônica. O que é essa estrutura eletrônica? Nada mais é do que essa relação aqui, ó. Certo? Olha só. O gap dele, o material está aqui, ele tem um gap aqui, certo? Eu tenho também o semicondutor extrínseco, que é a maioria que nós encontramos no mercado. Qual que é a ideia do extrínseco? A impureza altera a propriedade da estrutura eletrônica e, assim, sua propriedade de condução. Certo? Basicamente, o silício, ele encaixa nesse semicondutor intrínseco. Tá? A diferença entre a energia da banda de valência e a banda de condução, desculpa, e a banda de valência, a diferença aqui é aproximadamente 1,1 eletronvolts. Tá? Por exemplo, o outro, que também tem essa diferença aqui, da banda de valência com a banda de condução, é o germânio, 0,7 eletronvolts. Tá? Eles têm ligações covalentes, né? Então os átomos se aproximam lá, se interagem, os níveis de energia se sobrepõem. Então, para promover a condução, o elétron ele tem que sair da banda de valência para a condução, e a energia que ele tem que absorver é em torno de 1,1 eletronvolts para o silício e de 0,7 eletronvolts para o germânio. Tá? Como que se dá o processo de condução? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Um sistema com silício, ele tem ligação covalente, aí ele tem elétrons aqui. Vamos pegar dois apenas, tá? O que acontece? Se eu aplicar um campo elétrico, esses elétrons, vamos pegar especificamente esse elétron vai vir para cá, e esse elétron quer ir para algum outro lugar. Vamos supor que ele quer vir para cá, e o outro ainda quer mover de sítios. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, após a aplicação desse campo elétrico, vai aparecer o quê? A gente chama de buracos. Ou seja, vai ter buracos aqui. Esse elétron vai sair de um sítio para o outro. Então, vai formando desse jeito, né? Os elétrons eles vão saindo de um sítio atômico para outro sítio atômico. Certo? Então, se eu aplicar o campo elétrico, esses elétrons... O campo elétrico ele tem que ter uma energia dessa ordem aqui, ou seja, para que esse elétron saia de um lugar para o outro,
a energia tem que ser de 1,1 eletronvolt para o silício. Para o germânio, 0,7, tá? Então, essa aqui a gente chama de buracos, e aqui nós temos elétron, né? Tá certo? Bom, eu posso também interpretar essa condução como se fosse condução via buraco. É como se cargas positivas soltassem de sítios. Ou seja, esses vazios aqui, eles estão se mudando de sítio, de um lugar para outro, é como se fosse carga positiva. Então, a gente pode falar que a condutividade de um material semicondutor, ela é dada por N vezes E, vezes a mobilidade eletrônica, mais P vezes E, vezes a mobilidade eletrônica. Onde o P representa o quê? O buraco. E o E representa o elétron. Ok? Para condutores intrínsecos, o próprio N é igual a P. Tá? Para o extrínseco, não necessariamente N é igual a P. O que eu estou dizendo? Porque, por exemplo, quando eu tenho um semicondutor extrínseco, eu posso ter mais buracos, ou seja, mais falta de elétrons do que elétrons. Como que se dá isso? Olha só. A gente agora vai falar do semicondutor extrínseco. E a gente finaliza, tá? Vamos pegar aqui o extrínseco. Ok? Basicamente, eu posso pegar aqui o silício. Deixa eu pegar a valência de um material. O silício tem 4 elétrons. Certo? Isso é tanto válido para excesso e falta de elétrons, tá? Deixa eu pegar uma tabela periódica. Vamos pegar o sódio. Vamos supor que eu tenho um cristal de silício, NaCl. Então, vamos pôr ferro. Ferro eu sei que tem valência 3+. Vamos supor que eu coloco um íon ferro aqui. Vamos pegar até de outra cor. Ferro. Bom, para estabilizar a ligação, o que eu tenho que ter? O silício ele precisa de 4 elétrons, então ele faz ligações covalentes com os vizinhos, né? Só que o ferro faz 3. Então vai ficar faltando o quê? Um elétron aqui, ó. E aqui vai ser um buraco. Então, no ato do elétron desse silício, por exemplo, vir para esse buraco, devido à ação de um campo elétrico, aí vai surgir agora um buraco aqui, ó. Porque esse elétron está aqui. Onde azulzinho aqui é o elétron. Então, ou seja, eu posso ter condução de buraco. E assim também, eu posso ter, por exemplo, um material que tem 5 elétrons na valência, ao invés de 4. Ou seja, ele vai ter um elétron a mais. Então, por isso que o extrínseco, eu tenho o quê? Eu tenho condução tanto do tipo P quanto do tipo N. E não necessariamente é igual. Vai depender da quantidade de dopagem aqui. E quando eu tenho material extrínseco, em termos de bandas, eu vou ter aqui a banda de condução, a banda de valência. E quando eu dopo, provavelmente vai surgir níveis de energia intermediária aqui, que, por exemplo, esse aqui é um nível de energia proveniente do ferro. O que aconteceu? Esse nível ferro criou esse nível de energia intermediária de um buraco aqui, que promoveu o quê? Um menor distanciamento, é como se fosse um trampolim. Ou seja, um elétron da banda de valência pode vir aqui, ó, esse nível de energia aqui intermediário, e depois ir para a banda de condução. Ou seja, esse nível aqui, ó, esse nível aqui que aparece, ele funciona como se fosse uma banda extra de condução. Ou seja, o elétron pode vir para cá, né, e ainda soltar para a banda de condução, né? Ou seja, ele consegue promover condução porque eu coloquei uma impureza aqui. Aí a impureza faz surgir níveis de energia intermediária entre a banda de condução e a de valência. Tá certo? A aula que vem a gente retoma novamente essa ideia, tá? E a gente continua, tá certo?